Documentos egípcios revelam ser esse o preço exato esperado. Algumas centenas de anos depois, descobrimos que o preço pode chegar a 30 moedas. E ainda no primeiro milênio, ele chega a 50 moedas e assim por diante. Se traçarmos um gráfico, veremos o custo dos escravos subindo em relação à história de José. Esse é um detalhe importante, porque se a história tivesse sido inventada, se fosse apenas um romance do final da história israelita e judaica, era de se esperar que o autor desconhecesse os preços cobrados 500, 600, 700 anos antes. Enquanto José é levado à força para o Egito, seus irmãos lambuzam seu casaco com sangue de cabra para simular sua morte. Sabemos que ele foi vendido como escravo a Potifar, o chefe da guarda do faraó. Um homem encarregado dos soldados, cavalos e bigas. Ele era rico e poderoso, tinha uma casa grande e empregados. Jamais foi achada alguma menção a Potifar nos documentos antigos. Mas o papiro de Brooklyn, encontrado perto de Luxor, remonta à época de José e prova que o uso de servos semitas era surpreendentemente comum. Durante o final do Reino Médio, período em que José pôde muito bem ter vindo para o Egito, uma moradia abastada de um nobre naquela região, tinha um bom número de servos domésticos, semitas, pessoas que trabalhavam nos campos, que teciam e coisas assim. Ou seja, uma propriedade rica dispunha de servos domésticos. Poderíamos até usar o termo escravo para descrever essas pessoas. De acordo com a história, José recebeu um nome egípcio. Outro costume confirmado pelo papiro de Brooklyn. A Bíblia diz que ele trabalhou arduamente e se saiu bem, assumindo o controle da residência. Então, seu destino teve uma reviravolta perigosa, provocada pela esposa de Potifar. Ela tenta seduzi-lo. O incidente pode ter sido fictício, uma tentativa do autor de retratar José como a parte inocente. Mas, segundo Lloyd Llewellyn-Jones, o episódio não pode ser totalmente descartado. No que diz respeito às mulheres da antiguidade, principalmente se comparadas às hebraicas ou semitas, as mulheres da elite no Antigo Egito levavam uma vida extraordinariamente autônoma. Tinham uma dose considerável de liberdade. Sabemos, por exemplo, que podiam se divorciar à vontade e que tinham direito a ter a sua propriedade. Era um status legal extremamente notável para as mulheres da antiguidade. José rejeita suas investidas. Furiosa, ela o acusa de tentar violentá-la. José acaba na prisão. Mas, justamente quando sua vida não podia piorar mais, outra virada extraordinária acontece. Na cadeia, um ex-servo real pergunta a José se poderia interpretar um sonho estranho em que 3 cachos de uvas eram esmagados na taça do faraó. José prediz que o servo será libertado em 3 dias. Sua interpretação se concretiza. A novidade chega ao faraó, que ordena a libertação de José para que ele venha interpretar seus próprios sonhos. Não há como confirmar se José foi libertado da prisão ou sequer aprisionado. Na verdade, alguns estudiosos bíblicos suspeitam que todo o episódio sirva apenas para ilustrar uma mensagem religiosa. Se observarmos a evolução da história de José, veremos que há uma série de libertações do cativeiro e ele é solto da prisão.
Isso fica bem explícito na narrativa porque é favorecido por Deus. Mas isso não quer dizer que não conseguisse interpretar os sonhos, o que de alguma forma chamou a atenção do faraó. Artefatos encontrados em antigas tumbas egípcias realmente sugerem que os egípcios levavam sonhos a sério, especificamente os pesadelos. Cássia Spakovska é uma egiptóloga que estuda o significado do sono e dos sonhos no Antigo Egito. Um desses objetos, este aqui, é o topo de um descanso para a cabeça. Hoje costumamos usar travesseiros macios para dormir, mas no Egito, num clima quente com muitos insetos andando pelo chão, eles procuravam erguer mais a cabeça. E a cabeça ficava apoiada nesta parte. Alguns deles têm aqui, nesta parte de baixo que sustenta a cabeça, ou na lateral, ou em cima da base, figuras entalhadas de vários tipos de criaturas segurando facas, lanças, até mesmo cobras, que eram usadas simbolicamente para afastar pesadelos que vêm nos ameaçar durante a noite, quando estamos mais vulneráveis. Evidentemente, os sonhos despertavam interesse na antiga cultura egípcia. Mas o registro bíblico é bem específico. Os hebreus interpretaram sonhos de um faraó egípcio por volta do século 17 a.C. E aí há um problema. Durante os primeiros 2000 anos da história egípcia, não temos nenhuma prova da interpretação dos sonhos. Foi somente por volta de 1300 a.C. que temos o primeiro livro dos sonhos e suas possíveis interpretações. Mas não sabemos se foi usado. Porém, há pistas de que José possa ter aprendido a interpretar os sonhos com sua família. José era de Canaã, a atual Síria. Todos os seus ancestrais vieram da Mesopotâmia, mais ao norte. A interpretação dos sonhos fazia parte da antiga cultura mesopotâmica. É encontrada na história de Aleda, chamada Gudéia. Pelo menos até 2400 a.C., temos histórias de Gudéia, que o descrevem tendo um sonho e buscando sua interpretação com uma outra pessoa. E essa situação não é descrita como alguma coisa incomum que exigisse que Gudéia procurasse um estrangeiro ou fosse a uma terra estranha, ou seja, fazia parte daquela cultura. A Bíblia diz que o faraó pede a José para interpretar um sonho no qual 7 vacas gordas saem do Nilo, seguidas por 7 vacas magras. José diz que o sonho significa 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. No relato da Bíblia, a previsão se cumpre. E em virtude disso, José se torna o primeiro-ministro do Egito. Chega quase a soar conveniente demais, um sonho que prevê, de forma precisa, uma grande crise. Mas os psicólogos acreditam haver certa autenticidade entre partes da história. Eu vou prender isso aqui em volta da cabeça. Mark Blagrove está testando a teoria de que os sonhos são mais do que simples imagens aleatórias, ou mesmo uma atividade que processa lembranças. Sua pesquisa sugere fortemente que as pessoas sonham, principalmente com o que as preocupa. Tem alguma ideia? A estudante Kate Jones foi voluntária e terá seus sonhos analisados. Antes, ela revelou que sua maior preocupação é o estresse gerado pelo novo emprego de meio período numa loja de ferragens. Essas preocupações não se comparam com aquelas de um faraó, mas se as teorias de Mark Blagrove estiverem corretas, os sonhos de Kate vão refletir suas preocupações. Podemos dizer que as pessoas daquela época tinham o mesmo relacionamento com os sonhos que temos agora. Oi. Do que você se lembra? Eu estava no trabalho arrumando prateleiras. Arrumava prateleiras. Mas eu estava arrumando coisas estranhas, coisas
como xícaras verdes, vermelhas, coisas assim. Organizava tudo. Ela era acordada e seus sonhos gravados. À medida que a noite evoluía, surgiu um padrão evidente. Seus sonhos sempre envolviam seu emprego. Várias vezes ela sonhou que estava no trabalho, ou que assumia um novo emprego, ou que discutia com o cliente e ele a denunciava por isso. O fato interessante é que parece que temos mais sonhos quando estamos sob estresse, mas o conteúdo costuma ter a ver com as coisas que nos preocupam. As descobertas de Mark Blagrove condizem com os estudos que mostram os